Olá, amada igreja, louvamos a Deus por mais uma vez estarmos juntos, desta vez não juntos fisicamente, mas tenho certeza que estamos juntos na mesma fé, no mesmo objetivo de estar adorando a Deus. Vocês estão aí nos seus lares, com sua família, e vamos chegar até vocês através deste vídeo, dessa gravação. Louvamos a Deus porque nesse momento de isolamento social, ele tem estado conosco, falado conosco, nos abençoado. E em dias em que muitos estão ansiosos e com medo do que vai acontecer, a sua igreja tem orado, a sua igreja tem confiado no seu Deus. E não vai ser diferente. Vamos continuar confiando no nosso Senhor, porque Ele está na direção de tudo. Meu querido, apesar de não estarmos nos reunindo na igreja, eu tenho certeza que você continua em casa realizando a sua leitura bíblica, a sua oração, mas eu quero te lembrar que existe uma responsabilidade de cada um de nós que a gente não deve esquecer. A responsabilidade de continuar sendo generosos com a obra do Senhor, de estar ofertando através de dízimos e através de ofertas, tá? Se estivéssemos lá no nosso templo, nesse momento você se levantaria e iria até a frente entregar a sua oferta. Mas eu quero te convidar agora a realizar essa mesma oferta, com o mesmo sentimento de generosidade, de alegria e de louvor a Deus, realizando essa oferta de modo online, tá? Através das contas que vão aparecer na tela neste momento. Você pode estar indo no seu celular, tá? Ou no seu computador e realizando essa oferta. Lembre do seu compromisso com a igreja. Há despesas a serem quitadas, a serem sanadas, e a gente conta com a sua generosidade e com o seu compromisso. Eu quero neste momento estar orando por você. Queria que você me acompanhasse nessa oração. Senhor Deus, quero te pedir, Pai, que tu possas estar abençoando cada irmão meu, Senhor, cada família da nossa comunidade que está agora no seu lar, Pai, com a sua família, te adorando, ó Deus. Que tu possas visitar cada lar e abençoar, Senhor, o coração de cada um. Deus, que tu possas receber a adoração que será feita lá em cada casa, Deus, e que tu possas estar abençoando, guardando, Senhor, cada um. Em nome de Jesus, abençoa os meus irmãos que nesse momento estarão ofertando, Senhor, que tu possas honrá-los, assim como eles estão te honrando. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a sua vida, querido. Graça e paz, povo de Deus, mais uma vez aqui, trazendo a palavra do Senhor, e eu quero, antes de qualquer coisa, antes de falar, eu queria orar. Eu quero orar juntamente com você, e queria que você concordasse com a minha oração, para que esta palavra alcance os nossos corações de maneira que haja um resultado positivo, que esta palavra ela penetre em nosso coração e mude a nossa vida, porque é a palavra de Deus que é poderosa, que é eficaz, que é suficiente. Eu queria orar nesse instante. Pai, eu te dou graças pelo privilégio que temos de pregar a tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por confiar a nós esta tão sublime responsabilidade. Entendemos a relevância que esta palavra tem para as nossas vidas. Eu oro para que esta palavra pregada possa alcançar os corações, que o Senhor esteja operando nos corações a partir desta palavra, que possamos produzir frutos que possam glorificar o teu nome. Que o Senhor esteja manifestando a sua misericórdia sobre nós em meio a essa situação. Eu oro para que mesmo em meio às notícias, aos noticiários, às informações dessa pandemia, que o nosso coração esteja firmado no Senhor, que nossa confiança continue sendo em Ti, que os nossos olhos estejam sempre voltados para o Senhor.
Tu és aquele que nos guarda, Tu és aquele que cuida de nós, Tu és aquele que está à nossa frente. Que o Senhor esteja manifestando a sua misericórdia sobre nós. Pedimos a Tua bênção no nome de Jesus. Ok, meus queridos, eu quero me dirigir primeiramente à minha comunidade, à PIB Crato, Primeira Igreja Batista, Comunidade da Paz. Falar especificamente porque nós estamos, essa mensagem ela é uma continuação. Nós decidimos, por orientação do Senhor, cremos assim, trazer uma mensagem baseada no Sermão do Monte, que são os 3 capítulos do Evangelho de Mateus, 5, 6 e 7. Iniciamos pelas bem-aventuranças e a última mensagem que foi gravada e a gente publicou foi a última bem-aventurança falando dos perseguidos, e nós estamos dando continuidade, tanto que o nosso texto de hoje se encontra no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículos de 13 a 16. Tá? Então nós estamos numa sequência, nós estamos estudando expositivamente, nós estamos meditando na palavra do Senhor. Então você que não acompanhou as demais, com certeza dá para você acompanhar, porque a gente sempre faz alguma referência e dá para você acompanhar e compreender a mensagem. A palavra do Senhor diz assim, Mateus capítulo 5, versículos de 13 a 16. Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançá-lo fora, ser pisado pelos homens. Versículo 14. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado onde ilumina bem todos os que estão na casa. Versículo 16. Assim brilhem também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. O que nós entendemos aqui na última mensagem, fazendo referência à última bem-aventurança, à 8ª bem-aventurança, falando de perseguição, Jesus disse, no texto, que os perseguidos, seriam aqueles que seriam os perseguidos por causa da justiça, eles teriam o reino dos céus. E nós entendemos, nós comentamos sobre isso, que a perseguição, a última bem-aventurança, está relacionada com as outras bem-aventuranças. Na verdade, a gente comentou numa visão de Martin Lloyd Jones, ele faz essa interpretação e a gente concorda com essa afirmação de que essa bem-aventurança, a 8ª, ela na verdade é um resultado das demais na nossa vida. Então, se existe pobres de espírito, os que choram, os que são mansos, que têm fome e sede de justiça, os que têm um coração limpo, os que são misericordiosos e pacificadores, certamente esses serão perseguidos. Então, essa é a postura, é a reação do mundo. Jesus encerra o versículo 12, falando sobre as bem-aventuranças e falando da reação do mundo. Como é que o mundo ia reagir quando os seus discípulos tivessem aquele perfil? A partir do versículo 13, segundo o Sproul, a gente concorda com a afirmação dele quando ele diz que agora Jesus deixa de pronunciar bênçãos para enfatizar responsabilidades. E aqui eu quero dar um tema para a nossa mensagem. Eu sei que muitos, a partir desses 3 versículos, usam o termo influência. Mas eu quero dar um outro título para a nossa mensagem. Eu não quero falar sobre influência. Eu quero falar sobre responsabilidade. A nossa responsabilidade. Quando Jesus diz que por nós termos o perfil que ele apresenta nas bem-aventuranças, o resultado do mundo é nos perseguir, o mundo vai nos perseguir, ele está dizendo agora qual é a nossa postura diante do mundo que nos persegue. Nesse mundo que nos persegue nós temos uma postura. E aqui ele vai usar 2 metáforas que a gente conhece muito bem. Ele vai usar o sal e a luz, são 2 figuras que ele vai usar. Jesus, ele, em suas mensagens, ele usava muito essas figuras para trazer ilustrações e trazer uma ideia, e o nosso foco aqui é na ideia que a ilustração traz
e não na própria ilustração, tá? Eu quero dizer que nós vamos enfatizar isso, mas no texto, quero que você acompanhe, que ele vai falar, quando ele faz essa afirmação, ele vai falar sobre a relação que existe entre o reino de Deus, ou, né, no caso, o contexto, a igreja e o mundo. Ele está falando de que existe uma relação entre a igreja e o mundo. Aqueles que pertencem ao reino de Deus e o mundo. E ele já vai falar sobre uma diferença, uma enorme diferença existente entre as duas. Então, a igreja e o mundo são duas comunidades completamente diferentes. São essencialmente diferentes. Apesar da igreja ser chamada do mundo, está no mundo, mas ela não é do mundo. E é essa diferença, a importância dessa diferença, a gente vai tratar, a gente vai pincelar, a gente vai frisar bastante essa questão da diferença, porque aí está a nossa relevância de ser igreja no mundo, né? Porque assim, quando nós nos envolvemos demais com essa amizade com o mundo, isso é desastroso, isso é extremamente perigoso. Tiago fala sobre isso, João na sua primeira carta, e Paulo também, quando escreve aos Romanos, lá no capítulo 12, ele fala sobre isso. Então é importante que a gente atente para esse fato. Ele vai usar essas duas figuras, ele vai tratar sobre essa relação. Mas veja só, nós somos chamados, o mundo nos persegue por nós sermos diferentes, tá? Essa é a ideia. Por nós sermos diferentes, por termos um modo de vida diferente, por andarmos contrário àquilo que o mundo diz e faz, nós seremos perseguidos. Essa perseguição se dá através, né, dos mais diversos agentes, nós vimos isso na última mensagem, mas o Senhor está dizendo que nós temos que ter uma postura para com aqueles que nos perseguem. E a postura é essa, né? Então ele vai dizer que nós somos o sal e nós somos a luz. Eu queria chamar a sua atenção para o verbo, né? O verbo que tem no versículo 13 e versículo 14, que eu acho aqui muito importante para nós, né? A afirmação que ele faz sobre esse verbo. Ele diz o seguinte: vocês são o sal da terra. Versículo 13. Ao versículo 14. Vocês são a luz do mundo. Então, o que nós entendemos com isso? Nesse verbo aqui, nós entendemos uma indicação, ou seja, Jesus está fazendo aqui uma afirmação e não um imperativo. Não existe aqui um mandamento, vocês serão, não. Ele já está dizendo o quê? Que nós somos. Porque quando ele trata, no começo do Sermão do Monte, sobre as bem-aventuranças, ele está falando sobre o nosso caráter. Ele fala daquilo que nós somos, da nossa essência. Nós como cristãos, você cristão, regenerado, nascido de novo, filho de Deus, você é nova criatura. Então ele começa o Sermão do Monte, por isso que, né, é importante nós estudarmos o Sermão do Monte e nos determos nessas bem-aventuranças, porque ele está dizendo, olha, vocês são isso aqui. E ele faz aquelas características que a gente já conhece, nós já citamos aí outras vezes. Vocês são isso aqui. Por vocês serem isso aqui, por isso ser a essência de vocês, vocês vão fazer isso aqui. Então, ele encerra o versículo 12 de Mateus 5, falando do que nós somos, né? Que aí a gente já viu, nós já comentamos, né, sobre essas características, nós já tratamos sobre elas, e agora ele vai dizer sobre o que nós temos que fazer, qual é a nossa função. Então ele está dizendo que nós somos, você é luz, você é sal da terra, você é luz do mundo. Quando ele fala sobre isso, ele está falando de duas coisas. Ele está falando de identidade e está falando de propósito. Nós, como sal da terra e luz do mundo, existe um entendimento do que ele está dizendo para nós a partir dessa perspectiva. O que nós somos? Nós somos sal, ou seja, está falando do nosso caráter. Gente, isso é muito importante nós entendermos quem nós somos.
É muito importante nós compreendermos qual é a nossa função no mundo. Nós temos um papel a ser desempenhado, nós temos uma responsabilidade. Por isso que o tema da mensagem de hoje não é influência do cristão, como às vezes muitos usam para esse texto, esse tema. Eu quero falar de responsabilidade, porque ser sal e luz está falando de responsabilidade. Então nós seremos úteis nesse mundo quando na verdade nós formos diferentes, quando nós agirmos de maneira diferente. Quando Jesus está falando de sal da terra e luz do mundo, ele mostra para nós uma realidade desse mundo. Ele pinta para nós, um quadro em que ele mostra qual é a realidade do mundo. Ele está falando de duas características que o mundo tem. Primeiro, o mundo está num processo de deterioração. O mundo está num processo de decomposição. Aí é que a gente fala decomposição moral e espiritual. O mundo caminha nesse contexto, mas ele também está submerso ou imerso, mergulhado, ele está mergulhado em densas trevas. Então, quando ele diz que eu e você, nós somos o sal da terra e luz do mundo, ele está dizendo, olha como o mundo é. O mundo está em processo de decomposição, putrefação. O mundo está nessa realidade, mergulhado em trevas, não tem direção, não tem orientação, não tem entendimento, não tem conhecimento. É essa realidade, é esse o quadro pintado por Jesus referente ao mundo que ele diz para nós, que ele fala para os seus discípulos. É bom frisar que Jesus está falando para os seus discípulos. Esse sermão é dirigido especificamente aos seus discípulos, logo após o chamado, ele chama os seus discípulos em Mateus 4, e aqui ele orienta-os acerca desse papel. Ele diz, olha, eu estou enviando vocês estão sendo comissionados, vocês têm um papel, olha para onde vocês estão indo. E é interessante que nós precisamos atentar, nós precisamos pensar sobre essa afirmação, quando ele diz que nós somos o sal da terra e luz do mundo, e ele faz essa referência. Nós precisamos entender de que nós temos um papel duplo como sal da terra e luz do mundo. Como sal, nós temos o papel de interrompermos, ou impedirmos, ou dificultarmos, ou pelo menos retardarmos o processo de corrupção social e moral. Essa é a nossa função. Ou seja, nós estamos inseridos num mundo que se decompõe, que se deteriora a cada dia. Mas a nossa presença impede essa deterioração, impede esse processo. E ele diz, como luz do mundo, qual é a nossa missão? É proclamar a verdade, é trazer a verdade para que essas trevas sejam dissipadas. Essa é a nossa função. Então nós precisamos entender que existe a identidade e o propósito que Jesus estava falando dos seus discípulos naquele momento. Mas nós temos uma realidade lamentável, as pessoas não entenderam ainda quanto ao seu papel. Muitos não compreenderam a sua identidade. Portanto, o sal, como ele diz aqui, se tornou insípido. Nós sabemos que a substância, o elemento em si, ele não perde o seu valor, ele não perde a sua qualidade, mas quando se mistura com outros elementos, ele perde a sua finalidade, ele não salga mais como deveria salgar. E para isso, ou seja, qual é o resultado disso? Qual é a consequência disso? Ser lançado fora, não tem utilidade nenhuma. Então o sal precisa ser diferente, o sal precisa ser ele mesmo, sozinho. E é interessante que quando Jesus faz essa comparação, usando essas duas figuras, nós podemos entender, assim, que quando ele usa o sal, ele está usando uma figura, um elemento ou um produto que, digamos assim, era o mais barato. Ainda eu creio que na questão de alimentação o sal é o mais em conta, qualquer um pode comprar, encontra facilmente em qualquer lugar, não tem tanto valor, não precisa ser muito,
mas que faz uma diferença enorme quando é utilizado. Eu creio que no contexto de perseguição, que é o que Jesus está falando aqui, quando ele fala isso para os seus discípulos, é como se ele não usasse apenas o sal para falar do seu poder, da sua eficácia em contato com outros elementos, mas ele fala da própria essência do sal, comparando com os discípulos. Olha, vocês podem ser poucos, vocês podem ser pequenos, vocês podem ser insignificantes, mas se vocês existirem e forem como realmente devem ser, vocês vão fazer diferença. Aí nós entendemos com isso que nós não precisamos, como cristãos, ser muitos. Claro que bom seria se todo o Brasil se convertesse, se o mundo se convertesse, né, se toda a nossa cidade se convertesse, mas o que Jesus está dizendo aqui, vamos fazer aqui, vamos caminhar nesse entendimento, que quando ele fala de sal, ele está dizendo que nós não precisamos de muita coisa, nós precisamos apenas de que ele seja sal, nós precisamos apenas de que ele cumpra com o seu papel, de que ele exerça a sua função, porque com certeza grandes resultados ele vai cumprir, ele vai atingir, porque nós sabemos que o sal ele tem o poder não apenas de temperar e dar sabor, mas a função do sal, antigamente, na maioria das vezes, ele era usado para preservar, né? Ele era usado no contexto de preservação. E aí a gente entende que nós vivemos num contexto social em que só se agrava mais a questão de valores, de preceitos, de ideias, né? O homem moralmente se corrompendo em todas as esferas, e o sal, né? O cristão como sal, ele tem esse papel. Aonde ele chegar, ele inibe. Aonde chega o cristão de verdade, esse que anda segundo as bem-aventuranças, esse que tem o seu perfil traçado pelo que o Senhor mostrou aqui, aonde ele chega, o mal é impedido. Não há uma propagação acelerada do mal. Pelo contrário, assim, né, as pessoas são constrangidas por causa da presença dele. Será que é assim que nós temos agido? Será que é assim que nós temos vivenciado? Será que é dessa forma? John Stott, no seu livro tratando sobre isso, ele diz que nós temos algumas lições que precisam ser retiradas desse texto. E eu achei interessante, né, essas lições. Nós já falamos, são ideias que a gente já tratou, mas só para nós organizarmos aqui o nosso pensamento. Ele diz que pelo menos 3 lições nós podemos tirar desse texto quando Jesus ensina aos seus discípulos. Primeiro, que existe uma enorme diferença entre os cristãos e os não cristãos, entre a igreja e o mundo. Existe uma diferença. Infelizmente, o diabo tem trazido uma ideia à mente de muitas pessoas de que para nós atrairmos o mundo, nós precisamos ser parecidos com o mundo. Gente, isso é uma tremenda enganação, isso é mentira. Nós atrairemos o mundo, nós seremos úteis ao mundo quanto mais diferentes nós formos do mundo. Quanto mais eu for diferente, quanto mais eu agir de maneira diferente, na maneira como eu penso, na maneira como eu vejo, na maneira como eu me comporto, mais eu vou conseguir atrair o mundo, mais eu vou fazer com que o mundo olhe para a minha mensagem. No começo pode ser até difícil, o mundo pode até repudiar e odiar a mensagem, mas depois ele vai se render à mensagem que é pregada daquele que vive de maneira diferente. Então, existe uma diferença sim, e essa diferença ela não está atrelada apenas à maneira como nos vestimos, não, ou a maneira como nós falamos, os jargões, o nosso vocabulário, né, ele é assim diferente porque ele tem um vocabulário. Não é nisso. Claro que nós temos que ter uma maneira prudente de nos vestirmos, nós temos que ter uma maneira sensata de falar, correta na nossa conversa, no nosso vocabulário, mas não é isso. A diferença que nós precisamos evidenciar é uma diferença de essência, de caráter, de pensamento, de ações. E isso está lá no começo, quando ele fala sobre as bem-aventuranças.
Então ele chama os discípulos mostrando, olha, vocês precisam ter essa transformação. E essa transformação ela é possível quando nós nos encontramos com o Senhor. Aqueles que foram regenerados, que tiveram encontro com o Senhor, que entenderam a graça que Deus trabalhou em seus corações, eles podem sim apresentar uma vida transformada a partir dessas características. Então, primeira lição, somos diferentes, tá? Você é diferente. Você é diferente, nós precisamos entender isso. Aí ele diz o seguinte, que nós devemos acatar essa diferença com uma responsabilidade que pesa sobre nós. Ser diferente pesa sobre mim, ou traz sobre mim responsabilidade. Por ser diferente, eu tenho responsabilidade. Há sobre mim responsabilidade porque eu sou diferente do mundo. Aí na terceira lição, ele diz que essa responsabilidade, ela pode ser considerada como dupla. Quando ele usa aqui as duas figuras, a função do sal, né, na questão do sal e a questão da luz. Então ele fala da função das duas. Ele diz que o sal principalmente tem uma figura negativa. Qual é a figura negativa do sal? Na função principal do sal tem uma figura negativa, que é o quê? Evitar a deterioração. Então, ou seja, os cristãos se infiltram, eles não são percebidos, ou eles não são perceptíveis. As pessoas não percebem muito o que o cristão está ali. Mas se o cristão está ali, vai ter algum resultado, algo diferente. Então, é uma questão dele se infiltrar. O cristão faz a diferença como sal quando ele se infiltra para fazer diferença. E ele diz que a outra função é quando nós somos luz, e essa função é no sentido positivo, né? De iluminar nas trevas. Ou seja, enquanto nós temos a função, ou seja, numa nós temos a função de impedir a deterioração, e a outra nós temos o papel de produzir luz nas trevas. Uma presença é relevante e a outra é visível. Né? Uma é relevante, que está se infiltrando ali, e a outra é totalmente visível. Numa nós impedimos a propagação do mal. Quando o cristão age como sal, ele está na sua casa, na sua cidade, no seu ambiente de trabalho, há uma força para impedir de que o mal se propague, porque ele está ali. E a outra é para promovermos a verdade. Numa, nós evitamos a propagação do mal, e na outra nós proclamamos a verdade. Então nós temos duas funções. Então quando ele fala sobre a reunião dessas duas metáforas, ele está dizendo, e a gente concorda com essa ideia, de que existe uma correta relação entre a evangelização e a ação social. Somos chamados a sermos as duas coisas no mundo. Como sal e luz, devemos deixar marcas no mundo. O mundo sem os discípulos de Jesus se deteriora cada vez mais. A nossa presença no mundo retarda, ou deveria, né? Retardar a decadência moral e espiritual. Então, diante dessas verdades que o texto está dizendo, nós olhamos para a nossa realidade como cristãos no Brasil, né? Vamos analisar quanto nós somos, né? Quantos cristãos nós somos e onde nós percebemos essa função, onde nós estamos percebendo isso. Então, irmãos, diante dessa realidade, cabe a mim e a você, de maneira muito honesta, analisarmos a nossa conversão. Será que verdadeiramente eu sou convertido? Será que verdadeiramente eu já tive esse encontro com o Senhor? Porque, olha, a presença dos cristãos no mundo retarda a decadência moral e espiritual. Se vivermos segundo as bem-aventuranças apresentadas por Jesus lá no início do Sermão do Monte, sem dúvidas, nós estaremos exercendo uma boa influência neste mundo. E é disso que nós precisamos. Então, quando Jesus está falando para os discípulos, olha, vocês são isso. Aí no 13, 14, 15 e 16, ele disse, agora vocês têm que agir assim. Porque vocês são. Gente, não é um esforço, eu não tenho que me esforçar para ser sal e luz. Eu já sou. Porque eu me converti. O Espírito Santo habita em mim.
o Senhor está em mim, a luz de Deus na minha vida. Então, quanto mais de Deus eu tenho, mais essa luz que brilha em mim, ela irradia para os outros. Então, aonde eu chego como cristão, as trevas são dissipadas. É isso que o texto diz. As minhas ações, como ele diz aqui, as nossas boas obras. Aí ele finaliza o versículo 16. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Deus é glorificado quando nós agimos segundo a sua vontade. Porque nós somos. Você é filho de Deus, você é cidadão do reino dos céus. Então, se você é filho de Deus, você é sal. E você, como sal, a sua presença deve impedir a propagação do mal. Como filho de Deus, nós somos luz e nós irradiamos, proclamamos a verdade. O mundo que não sabe para onde vai, o mundo que não tem direção nenhuma, para até mesmo discernimento para as escolhas, nós temos a palavra da verdade. Onde nós chegamos, nós temos uma palavra, porque a palavra não é a nossa, é a palavra do Senhor que nós proclamamos na evangelização. Quando nós falamos da verdade, quando nós falamos do caminho do Senhor, nós estamos trazendo luz para as pessoas que não têm direção nenhuma. Então, para finalizarmos, eu queria chamar a sua atenção, a nossa atenção, para essas verdades. Jesus aqui, ele é muito claro com os seus discípulos. Ele é muito claro quanto à função dos discípulos, ele orientando os discípulos quanto à função deles no mundo. E eu queria que nós olhássemos para nós agora. Eu queria que você olhasse para a sua vida. Nós já vamos encerrar. Mas eu queria que você olhasse para a sua vida nesse instante. Nesse momento em que nós nos encontramos, nesse momento de pandemia, nesse momento de incerteza, de insegurança, de dúvida, de medo, tantas outras coisas, é muito importante nós sabermos quem somos. É muito importante nós sabermos em quem nós cremos. É muito importante nós avaliarmos a nossa vida, nós atentarmos para a nossa vida e, mediante essa avaliação, nós tomarmos uma decisão. Jesus está falando aqui para aqueles que já tiveram encontro com Ele. Quem teve encontro com Jesus, começa a perceber quem é, começa a entender a sua realidade e vive um caráter transformado. E por viver nesse contexto de transformação, ele consegue cumprir com um propósito para o qual ele foi designado, para o qual ele foi orientado nesse mundo. Então eu quero orar pela sua vida, para que haja em nós compromisso, para que possamos ser verdadeiramente, para que a gente entenda quem nós somos, entendemos que nós temos uma função dupla, nós temos uma responsabilidade dupla neste mundo. Como luz, impedir a propagação do mal, e como luz, nós propagarmos a verdade, nós falarmos da verdade, a verdade que liberta, a verdade que ilumina e a verdade que direciona. Tantas pessoas sem direção, mas a verdade que nós conhecemos e proclamamos, essa verdade traz direcionamento. Eu quero orar pela sua vida nesse instante. Pai, eu te dou graças por esta palavra que nós acabamos de meditar, a tua palavra. Que possamos compreender verdadeiramente quem nós somos no Senhor. E uma vez entendendo quem nós somos, o que o Senhor já fez em nós, a nossa transformação, nós devemos entender que existe em nós um comprometimento, uma responsabilidade para com esse mundo que não te conhece, esse mundo que está imerso em trevas, esse mundo que se corrompe cada vez mais. Que possamos entender isso e vivermos, Senhor, para cumprir a missão que o Senhor designou para nós. De impedir que o mal se propague quando somos luz e de falarmos a verdade, proclamando a verdade, ó Deus, para que as trevas sejam dissipadas. Que sejamos sal e luz, especialmente nesse momento em que nós estamos vivendo.
que a glória seja para Ti em todo o tempo, através das nossas ações, das nossas boas obras, dos nossos atos, que tudo seja para a glorificação do Teu nome. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus continue nos abençoando através de Cristo Jesus. Amém.